Oi, gente, tudo bem? É a Dani e esse é o Então Eu Li em Setembro. Então, como eu falei, né, hoje eu vou estar falando um pouco sobre os livros que eu li em setembro. Eu sei que tá um pouquinho atrasado esse vídeo, né, já começou outubro faz, tipo, uma semana, mas eu queria falar um pouco desses livros porque teve uns destaques aqui e também teve a maratona literária, a Spring Read, né, da Kabuki TV, que eu participei e que eu acabei não falando quais livros eu li nela, então eu tô usando esse vídeo pra meio que dar uma atualização sobre o que eu realmente li da TBR que eu montei pra mim mesma e o que eu não li. Então, teve essa maratona literária, né? E eu acabei lendo mais livros que a minha média. Eu li, no total, 7 livros, o que é bastante pra mim. Eu normalmente leio o quê? 5 livros, 4 livros, assim, né? Um por semana, porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Aí eu acabo lendo pouco, assim, um pouco mais ou menos. Tem gente que lê menos, obviamente, mas assim, um pouco pra mim nas férias, por exemplo. Então, eu li bastante, mas foi só por causa da maratona literária mesmo. E eu também senti que os livros desse mês foram meio medianos. Eu não acho que teve nenhum livro ruim, assim, que eu virei e falei, nossa, eu realmente não gostei desse livro. Mas eu senti que todos eles foram, tipo, na média de 3, 4. E eu queria ter tido mais destaques, mais favoritos. Eu tive alguns 5 estrelas, 4,5, assim, mas não tive nenhum favorito. O que me deixa triste porque eu gosto sempre de estar descobrindo, né, favorito novo. Obviamente, né? Então, eu vou falar na ordem que eu li os livros, certinho. Vou falar quantos dias eu demorei pra ler, o que que eu achei. Eu não vou falar nenhum spoiler, eu vou só dar a sinopse rapidinha do livro, né? Mas eu vou falar, vou focar assim no que eu senti lendo, né? Então, pra começar oficialmente o vídeo, o primeiro livro que eu li em setembro foi A Escada Furtiva e o segundo livro que eu li foi A Escrita na Parede. Bom, eu já falei dos dois aqui no canal, então não vou me estender muito. Eu só queria falar que o livro 2 foi difícil de ler. Eu demorei mais ou menos uma semana pra ler ele, o que é muita coisa pra um livro de menos de 300 páginas, né, gente? Eu acho que tem 280. E assim, é um livro que na teoria é pra ser bem rapidinho de ler. Então assim, eu tive uma dificuldade assim pra ler ele, tanto que eu acabei dando 3,5 estrelas. Tipo, no Scooby tá lá, 3,5 estrelas. Mas assim, agora eu pensando sobre, queria dar 3 estrelas. Porque assim, eu não sei se foi tão legal assim, não foi uma experiência tão boa assim ler esse livro. Já o terceiro livro, o A Escrita na Parede, terceiro da série, segundo do mês. Eu li em tipo um dia, foi muito rápido. Também são menos de 300 páginas, mas ainda assim, eu já tava na maratona literária, né? O segundo, a Escada Furtiva não estava na maratona literária, esse eu já tava. Então eu tava assim, na vibe de ler um monte, né? E eu acabei lendo em um dia. Foi muito bom, foi uma experiência muito legal, eu adorei. Eu já falei isso no vídeo da Sabrina Cordialmente Cruel, então de novo, não vou me estender, não vou nem falar a história aqui dos dois. Se você quer saber a história dos dois livros, vai pro vídeo que tá aqui em cima em algum lugar. Então, eu dei 4 estrelas pro A Escrita na Parede e foi uma ótima experiência, foi um ótimo livro e eu gostei muito. Foi um bom início de mês. Na verdade, foi um início de mês meio difícil, que aí foi muito bom. Bom, o terceiro livro que eu li em setembro foi Imperfeitos, da Christina Lauren. É um Enemies to Lovers com fake dating, então Enemies to Lovers, que é inimigos para amantes, né, para pessoas que se amam. E fake dating, que é você fingir que você tá namorando, né? Fake, falso, dating, namorando. Se esse livro não for mais 18, ele é no mínimo um mais 16, então fiquem avisados. Não acho que tem nenhum grande gatilho, mas assim, se eu fosse você, se você tem algum gatilho assim realmente forte, eu sugiro você pesquisar se tem algum gatilho nesse livro, porque assim, eu não tenho gatilhos, então eu acabo não prestando muita atenção nisso, mas se não me engano, não tem nenhum gatilho assim muito aparente. Bom, agora falando um pouco da história, a gente vai acompanhar a Olive e o Ethan. A Olive, ela é essa menina azarada, pessimista, que tá no casamento da irmã dela, que eu não lembro o nome agora. É muito nome, gente, é muito livro, eu acabo esquecendo. E o Ethan é o irmão do cara que está casando com a irmã da Olive. Entenderam? Eles são tipo. É.
Exatamente. Aí os dois estão nesse casamento super perfeito e tal, e os dois meio que não se gostam, não se bicam ali. A gente tá só no ponto de vista da Olive, então a Olive conta pra gente que os dois não se dão nada bem, que os dois, tipo, se odeiam e que eles só se toleram porque eles vão virar família agora, né? Aí a gente tá lá nesse casamento e todo mundo passa mal da comida, menos os dois, porque os dois acabaram não comendo lá do buffet. E aí, como a lua de mel já tá, tipo, tudo paga, tudo prontinho, os dois vão meio que no lugar da irmã e do irmão nessa viagem, nessa lua de mel, e lá eles acabam agindo como se eles fossem um casal, e eles encontram muitas pessoas e muitas coisas acontecem, e eles acabam enrolando nessa mentira e é um desastre, mas é um desastre muito legal. Como vocês já devem ter percebido, eu amei muito esse livro, foi uma ótima história, ótimo tudo. Foi o primeiro livro da Christina Lauren que eu li, então assim, foi mágico. Eu adorei a escrita dela, o jeito que ela descreve as coisas, o jeito que ela cria os personagens dela, foi simplesmente incrível. Assim, eu li em um dia, gente. Eu também já tava na maratona literária, né? Mas eu li em um dia. Eu peguei, sentei, li tudo. Assim, literalmente, gente, foi em uma tacada, sabe? Foi um livro muito engraçado. Eu realmente dei risada em algumas cenas. Esse é um livro de romance que não lida só com o amor dos dois e como eles vão ficar juntos, mas também lida com o porquê que eles estavam brigando e a Olive, como a gente só acompanha o ponto de vista da Olive, a gente acaba vendo essas batalhas internas que ela tem. Ela lida muito com esse pessimismo dela, com a carreira dela, como ela lida com a vida, como ela lida com as pessoas em volta dela, e eu gostei muito disso. Eu achei o desenvolvimento da Olive incrível, gente. Foi muito legal de ver, foi assim um acréscimo num romance que já tava muito bom, acrescentou essa coisa que foi fora do romance, mas que também entregou muito, tá, gente? Muito bom. Eu dei 5 estrelas pro livro, o que é, assim, muito bom, né, gente? Gabaritou. Mas eu não favoritei o livro. E a razão é que eu não sei se foi exatamente isso, mas eu gosto muito quando o livro de romance, principalmente, mostra os dois pontos de vista dos dois protagonistas, né? E acabou que nesse livro não teve. E eu senti o impacto disso, sabe? Teve umas horas que eu ficava tipo, eu quero saber mais sobre o Ethan, eu quero saber como ele se sente, como ele tá lidando com isso. E assim, claro, gente, a gente sabe o que ele sente, porque ele gosta da menina e ele fala com a menina, mas ainda assim, eu gosto de ver pelo ponto de vista dele, sabe? E aí acabou que não teve muito disso, a gente acabou ficando só na Olive, só no desenvolvimento dela. E eu senti falta de ver esse desenvolvimento do Ethan, né? Então eu acabei não favoritando. Às vezes, mais pro final do ano, assim, eu comecei, tipo, realmente perceber que eu estou pensando muito nesse livro. Porque, assim, né, gente, já faz um mês quase, assim, que eu li esse livro. Esse livro foi no comecinho do mês, assim. Então, tipo, e eu ainda penso nele às vezes. Então, quem sabe, no futuro eu não diga que ele é um favorito, porque eu fico pensando e lembrando muito dele. Mas, assim, por enquanto, não é favorito, mas eu gostei muito. Foi, assim, de longe, a melhor leitura do mês. O quarto livro que eu li no mês, ainda na maratona, foi To Kill a Kingdom, da Alexandra ou Alexandra Cristo. Eu ainda tava na maratona quando eu li esse livro. Eu escolhi ele porque ele é de fantasia e porque, eu não sei se vocês lembram, mas a maior parte das minhas escolhas de fantasia, elas não eram, né, livros únicos. E esse daqui era um dos livros únicos. Então eu acabei decidindo ir pelo que era mais seguro e escolher um livro único. Ele também é um Enemies to Lovers, vocês vão ver, gente. Eu li muito Enemies to Lovers esse mês. Eu li esse livro em inglês, né? Como vocês viram, eu tenho a capa dura dele. E, se não me engano, ele ainda não saiu no Brasil, mas ele já tá previsto pra sair. Eu não sei quanto exatamente ele vai sair, se ele vai sair com o mesmo título, mas eu sei que ele vai sair pela Literalize, que é a editora que lançou o Feitiço de Espinhos aqui no Brasil, né? A capa deles é assim, sempre um chuchu, gente. Bom, a gente acompanha a história da Lyra e do Eliam. A Lyra, ela é uma sirene. Gente, eu não sei se essa é a tradução exata, né? No livro eles chamam de Siren. E, de novo, eu li em inglês, né? Então eu não sei como que vai ser a tradução, mas eu sei que é diferente de sereia, porque no livro tem essa distinção entre as sirens, as sirenes. Eu vou chamar de sirene, tá, gente? Então, assim, posso estar muito errada, mas eu vou chamar de sirene. Eles diferenciam as sirenes das sereias. Então, assim, sirenes. A Lyra, ela é uma sirene que
é parecido com as sereias, mas assim, elas são mais mortais e elas realmente elas usam o canto delas, a voz delas pra, tipo, atrair os marinheiros e roubar os corações deles. No livro é isso, eu não sei se é mitologia, né, aqui no nosso mundo é isso, mas no livro é isso que elas fazem. E a Lyra, ela é a princesa das sirenes, né? E o Elliot, que é o nosso protagonista masculino, é o príncipe de Midação. Eu sei que tem a ver com a lenda lá do rei de Midas, e basicamente a gente vai acompanhar a história dos dois. Eu não vou dar muito spoiler sobre como os caminhos deles se cruzam, porque eu fiquei bem chocada quando eu vi, né? Eu tava meio tipo, nossa, como que vai cruzar as duas histórias? Porque a gente começa com o ponto de vista da Lyria, a gente vê que ela é uma sirene, que ela mata príncipes e ela rouba os corações deles. E aí a gente vê o ponto de vista do Elion, que ele é um caçador de sirene. E aí você fica tipo, nossa, como que vai juntar os dois? Porque eu já sabia antes de ler o livro que eram enemies to lovers, então eu sabia que eles iam ficar juntos. Ou que ia ter um romance, né? Eu não sabia se eles iam ficar juntos no final, mas enfim, vocês entenderam. E aí foi interessante ver, assim, como que tudo aconteceu. Então não vou falar muito, mas basicamente essa é a sinopse, assim, bem por cima, uma sinopse meio confusa que eu falei aqui pra vocês, né? O começo foi bem difícil de engrenar na leitura, né, gente? Primeiro que eu não tô tão acostumada, assim, a ler fantasias em inglês. Eu costumo ler romances em inglês mesmo, né? Então foi uma leitura mais rebuscada. Então, assim, se você tá procurando um livro pra ler em inglês e você ainda tá começando, né, tá se acostumando a ler em inglês, não recomendo esse livro. E assim, né, gente, normalmente, antes de começar um livro, quando eu já tô, tipo, falando, eu vou ler esse livro, eu pesquiso no Scooby o que as pessoas acham, porque aí eu vejo que muita gente fala isso, muita gente fala aquilo, de tal parte da história, e aí eu já fico prestando atenção, né, quando eu vou ler o livro, pra eu ver se eu concordo ou não, né. E muita gente falou que o final desse livro era muito corrido, e muito estranho, e muito isso e aquilo, e eu não achei isso, gente. O problema pra mim mesmo foi o começo e, assim, a primeira parte do meio, tipo isso. Eu acho que chegou no final e eu já tava mais, tipo, na vibe ali, né? Eu li esse livro em, tipo, 5 dias, mas assim, 2 deles eu nem li direito, mas acabaram entrando ali no meio. E assim, os últimos 2 dias ali que eu li foram bem, assim, rápidos. Eu já tava no livro, entendeu? Então eu não senti tanto esse final estranho quanto as pessoas falaram. O meu problema mesmo foi o comecinho, até tipo alguma coisa acontecer no livro foi bem difícil de continuar esse livro, gente. Porque assim, esse negócio de sirene me interessou muito, gente. Eu fiquei, tipo, muito interessada. Eu já ouvi falar de outros livros aí que envolvem sirenes, então, assim, vou estar dando uma olhada neles, porque eu gostei muito dessa mitologia, né? Mas, no geral, assim, os personagens foram ok, a história foi ok, a escrita foi bem boa, mas, assim, não adiantou muito a escrita ser bem boa se o resto tava meio ok. A mitologia, acho que realmente foi, assim, o ponto alto, né? O romance foi, assim, o suficiente, né? Foi ok. Eu dei 4 estrelas, porque eu sou legal. Talvez ele esteja pendendo para um 3,5, mas assim, 4 estrelas. O quinto livro que eu li no mês foi Under One Roof, da Ali Hazelwood, que é a mesma moça que escreveu A Hipótese do Amor. É um livro de romance, assim, romance puro, não é fantasia, não é mistério, é romance. Eu sinto que era pra ser um Enemies to Lovers, mas assim, a parte que eles não se gostam foi bem fraquinha, na minha opinião. Então, assim, é mais só, tipo, duas pessoas se gostando e ficando juntas. É um livro mais 18. Na verdade, eu acho que nem se encaixa muito como livro. Acho que é mais uma short story, assim, porque tem, tipo, 100 páginas, né? Então, eu li, na verdade, eu escutei, né? Eu escutei ele em inglês, eu escutei em audiobook. Eu escutei o livro barra short story em uns 2 dias, assim, mais ou menos. Eu não sei se já tem previsão para vir aqui pro Brasil, eu acho que não. Mas faz parte de uma coleção que a Ali Hazelwood lançou. Tem, tipo, 3 short stories. E elas são tudo meio, tipo, nessa vibe aí de short stories de romance, basicamente. Bom, a história dessa short story é da Mara. No audiobook eles chamam ela de
Mara e o Liam. E assim, a Mara, ela acabou de perder uma pessoa querida pra ela e ela acaba ganhando uma casa, parte, quer dizer, ela ganha metade da casa dessa pessoa querida. Honestamente, eu não lembro o nome dessa pessoa, mas era a orientadora dela lá de, acho que doutorado. Essa orientadora dela deixa metade da casa dela, ela era uma moça, tipo, super rica. E aí, a Mara, ela vai morar nessa casa. Só que, quando ela chega lá, já tem uma pessoa morando. O Liam. O Liam, que é o sobrinho dessa moça aí, dessa orientadora. Aí eles acabam no começo não se gostando muito, mas depois isso vai se desenvolvendo e eu vou começar falando que eu não lembro de muita coisa. Eu tive que pesquisar o nome dos dois personagens principais, porque assim, eu realmente não lembrava. Foi bem escrita, claro, eu gosto muito da escrita da Ellie Hazelwood e foi bem clichê, assim como a hipótese do amor, né? Eu também achei a hipótese do amor bem clichê, mas assim, né, gente? Eu fui ler esse livro, barra ouvir, né? Sabendo que ia ser um clichê e eu fui procurando exatamente isso. Então, assim, você que está vendo esse vídeo agora e está pensando em ler esse livro, já vá sabendo que é um clichê e que é escrita pela Ellie Hazelwood. E assim, quando eu li A Hipótese do Amor, que aliás eu amo, muitas pessoas começaram a falar de algumas coisas que, tipo, ela fazia muito. Tipo, ela usava muitas palavras, ela descrevia as coisas igual e ela falava toda hora disso e toda hora daquilo. E na hora que eu li A Hipótese do Amor, eu não percebi essas coisas. Mas agora, nesse livro, talvez por ser o segundo livro que eu estou lendo dela, ou até porque às vezes eu não tava muito na vibe desse livro, eu percebi essas coisas, essas manias que a Ali Hazelwood tem, que as pessoas me falaram que ela já tinha até no A Hipótese do Amor. Então, por exemplo, ela fica toda hora falando que o cara, né, o Liam, ele é imenso e ele tem costas imensas e ele é muito forte e ele é imenso. E você já entendeu que ele é imenso e ele é muito alto e muito musculoso e imenso? Gente, era toda hora isso. Eu comecei a ficar tipo, eu não aguento mais. Aí eu comecei a marcar todas as vezes que ela fala disso. E, gente, assim, marquei muitas vezes. São 100 páginas de livro. E eu marquei muitas vezes. Ou seja, ela falou muitas vezes isso. E, assim, eu senti que a Ellie Hazelwood, ela tem um padrão de personagens. Então, o Liam, ele é muito parecido com o Adam. A Hipótese do Amor foi o único livro que eu li dela, né? Então eu só consigo comparar com a Hipótese do Amor. Eu planejo ler os outros livros dela, mas ainda não li, então eu só consigo comparar os dois. Então, o Liam, ele é muito parecido com o Adam, os dois são meio, tipo, rabugentos e imensos. E a Olive é um pouquinho, talvez não tanto, mas ela é um pouquinho, sim, parecida com a Mara ou a Mara. Ela tem um padrão, eu espero que nos outros livros dela ela não siga meio que esse padrão, e se ela seguir, que ela faça um pouco mais sutil, ou ela mude algumas coisinhas, ou que eu gosto mais, né? É um livro rápido de ler, então assim, você não vai estar perdendo tanto tempo da sua vida, se você quer uma coisinha clichê, rapidinha. Eu dei 3 estrelas e ficou por isso mesmo. O próximo que eu li, eu também li em inglês e foi Anatomy, da Dana Schwartz. Eu também li esse livro na maratona e ele é um livro meio diferentão. Você provavelmente nunca ouviu falar desse livro e se você ouviu falar, assim, parabéns, porque eu não tinha ouvido falar desse livro até um dia antes de eu começar a ler esse livro. Eu descobri esse livro através do clube do livro da Reese Witherspoon, né? E eu tenho um aplicativozinho dela, eu sou uma membra. Aí eu tava lá procurando, vendo se tinha algum livro, eu tava vendo qual que tinha sido o livro escolhido de setembro, que eu não tinha visto, e eu vi que o livro que ela escolheu para o inverno, ou pro inverno ou pro outono, algo assim. Ela escolheu Anatomy, A Love Story. Esse é o subtítulo, A Love Story. E aí, a capa me intrigou, que é uma capa meio diferente. O nome me intrigou porque é Anatomy, A Love Story. E aí eu fiquei tipo, anatomia, uma história de amor? Estou interessada. Aí eu li um pouquinho ali da descrição, eu falei, nossa, isso vai ser bem diferente pra mim, porque assim, eu não costumo ler romances de época. Aí eu fui lá, comprei o livro, o e-book no caso, né? Eu li em e-book e mandei ver. É um
Romance, obviamente, de época, que nem eu falei, mas tem um pouquinho de um mistério sobrenatural ali envolvido. Não vou falar muito sobre, mas na sinopse meio que diz isso, que tem um mistério estranho acontecendo. É um livro young adult, então é um YA, então assim, livre para todos os públicos. Você que tá assistindo esse vídeo pode ler o livro, porque é livre para todos. Não tem em português ainda, não sei se tem previsão para sair, porque não é um livro assim que teve um boom muito grande aqui no Brasil. Agora falando um pouco da história, a gente vai acompanhar a Hazel. Ela é uma mulher nessa época, né? E as mulheres não podiam fazer muitas coisas nessa época. E ela quer ser uma cirurgiã. Ela quer porque quer ser uma cirurgiã. E o Jack, que é o nosso outro protagonista, né? Ele é um homem de ressuscitação. Não sei como que seria exatamente a tradução disso, mas ele basicamente cava os corpos, assim, corpos aleatórios das covas e vende para os médicos, porque naquela época eles não tinham muito um sistema para isso, né? Então era meio ilegal. E eles precisavam estudar corpos de algum jeito. Então ele ia lá e catava os corpos das covas e vendia para os médicos. Aí a Hazel, ela acaba descobrindo esse curso aí de cirurgia, ela quer entrar, mas ela é barrada porque ela é mulher. Então ela faz um acordo e ela fala que se ela passar no exame de cirurgião sem ter as aulas, ela vai poder participar da universidade de cirurgia, ela vai poder ser uma cirurgiã e todas as mulheres depois dela podem ser cirurgiãs também. E aí ela acaba encontrando o Jack, e o Jack vende corpos, e ela precisa de corpos para treinar, e aí começa essa parceria. Mas enquanto isso, tem coisas estranhas acontecendo pela cidade, com os amigos do Jack, com o Jack. Então, assim, vamos descobrir isso aí durante o livro. Bom, esse foi outro livro, mais ou menos, de setembro. Primeiro que eu não tô acostumada e eu nem gosto muito de coisas de época, de livros de época. Foi meio fora da minha zona de conforto e podia ser realmente assim algo que ia mudar minha opinião sobre o gênero e algo que não ia mudar minha opinião sobre o gênero e acabou sendo, né? Acabou não mudando muito minha opinião sobre. A segunda coisa que me fez não gostar tanto foi que eu achava que esse livro era único, né? Que ele era só ele e pronto. Mas aí eu descobri que ano que vem vai sair uma continuação. Eu nem sei o nome, gente, porque eu fiquei tipo meio. Eu fiquei puta, sabe? Porque assim, eu realmente queria um livro único. E assim, dá pra ler só como livro único? Dá. É o que eu vou fazer, porque assim, eu não tenho a mínima vontade de ler um segundo livro disso. Mas assim, ao mesmo tempo, é um final aberto. Além disso, teve tipo dois plot twists finais. Teve um plot twist final que era sobre a história inteira e ele foi bem previsível. Um pouquinho antes de acontecer, você meio que já sabia o que estava acontecendo ali. Então assim, né? Não é muito legal ter um plot twist previsível. E o segundo plot twist que teve ali foi assim, nossa, da onde veio isso? Mas assim, poderia ter sido legal se eu já não tivesse meio tipo, ai, eu quero acabar esse livro logo. Então, assim, foi meio de novo, não teve muito impacto. Foi assim, do nada, eu não estava esperando, eu fiquei tipo, que isso? O mais legal de tudo foi a Hazel fazendo as coisas de cirurgia ali dela. O resto foi tudo mediano. O romance dela com o Jack foi meio do nada, o primeiro beijo não teve muito impacto, o romance dos dois foi mediano, a química dos dois foi mediana, a história mediana, todos os personagens medianos, tirando a Hazel, que realmente sim foi um destaque. Adoro ela, adorei ela fazendo as coisinhas de cirurgia dela, muito divertido de ler. Então, assim, foi uma boa escrita e eu acho que dava pra ter feito coisas muito legais com esse plot, mas acabou que não rolou pra mim, né? Acontece. Então eu dei 3 estrelas. Eu sei, eu falei bem mal do livro e eu dei 3 estrelas, mas de novo eu sou boazinha. E o último livro que eu li em setembro, o 7º livro, foi The Kiss Quotient, ou Os Números do Amor, da Helen Hoang. Gente, desculpa se eu tiver pronunciado errado, mas Helen Hoang. É isso. Eu achei que ia ser um livro meio leve, rápido de ler, divertidinho, porque é isso que eu tava precisando, né? Eu tinha acabado de sair de Anatomy, que foi o último livro da maratona que eu li, né? E eu demorei muito pra ler ele, não foi uma boa experiência. Só que aí
esse livro me chocou um pouco, porque ele foi pesado. E não assim, pesado nos gatilhos, até porque eu acho que só tem um gatilho, um ou dois gatilhos aí, que foi de ataque de pânico e de assédio sexual. Eu não senti muito isso, então não foi esse tipo de pesado. Foi pesado sim. Ele foi bem mais de 18 anos, entende, gente? Então, assim, se você não se sente confortável lendo esse tipo de cena, não leia esse livro. E assim, a capa, gente, você não dá nada, né? Mas assim, pois é. Enfim, ele é um livro de fake dating e eu também considero ele um pouco de Insta-love. Insta-love, pra quem não sabe, é meio que aquele amor instantâneo. Então, tipo, eles cruzaram os olhos e, meu Deus, eu amo essa pessoa. E eles começam a se gostar desde o começo. Não é muito, tipo, slow burn, né? Que demora pra acontecer alguma coisa. Nessa história, a gente vai acompanhar a Stella e o Michael. A Stella, ela é uma mulher, se não me engano, asiática. Posso estar errada. Eu tenho certeza que ele é asiático, mas ela, eu não me lembro muito bem, gente. Eu sou meio desatenta com esses detalhes. Mas ela é uma mulher autista. Então, assim, adorei a representatividade nesse livro, tá, gente? A gente tem uma mulher autista e um homem asiático como protagonistas. E ela acaba recebendo um conselho lá de um cara babaca que fala que ela deveria ter mais experiência no sexo para os caras quererem ela. E aí ela vira e fala a verdade. E aí ela contrata um acompanhante, né? Acompanhante, se é que vocês me entendem, que é o Michael. E ela quer que ele ensine ela a fazer isso, né, gente? E aí a gente vai acompanhar os dois nessa trajetória de ensinar um pro outro as coisas. E é isso, essa é a sinopse. Faz muito sentido do porquê é mais 18, mas eu não sabia dessa sinopse, gente. Então eu só comecei o livro e fiquei tipo, meu Deus. Esse livro, ele realmente, assim, veio pra salvar o meu mês. Foi um livro muito bom. Eu realmente gostei muito. Eu gostei muito da representatividade, né? Esse foi o primeiro ponto positivo. Foi algo assim. Eu nunca tinha lido um livro com uma mulher autista, com nenhum personagem autista. Então, assim, foi bem legal. E eu acho que a autora, ela mesma é autista. Então, gostei que é de uma autista sobre autistas, não é tipo qualquer pessoa escrevendo sobre, né? O romance e a química foram assim impecáveis, gente. Muito bom. O ápice do clichê que a gente adora, mas um clichê muito bem feito. O final foi meio que jogado, meio apressado, assim, parecia que a gente tinha tipo 15 páginas pra resolver todos os problemas que a gente tinha. E também outra coisa que aconteceu no final foi que eu senti que os pais meio que mudaram de personalidade do nada, né? Os pais da Estela. A Estela, no começo do livro, ela tá falando com os pais dela e a mãe parece ser muito rígida, né? Uma mãe assim que exige muito dela, e o pai parece ser tipo muito, ele apoia muito ela, né? Ele parece assim realmente estar mais do lado dela do que do lado da mãe. E aí, no final do livro, parece que eles inverteram os papéis, do nada, não teve nenhum tipo de explicação do porquê isso, e aí eu fiquei meio confusa. Mas, isso foi só, tipo, um negocinho, assim, que eu percebi e que me incomodou um pouco, assim, no final. E eu acho que, juntando com o final estar um pouquinho corrido, eu acabei ficando meio blé, assim, com o final. Bom, ele acabou me deixando muito curiosa pra ler os outros livros da Helen, né? Ela tem mais dois livros meio que nessa série. Eu não sei se os livros têm a ver um com o outro, né? Tem aquele The Bride Test e aí um outro que eu não sei o nome, mas assim, eu definitivamente vou ler esses outros dois livros e será que vem vídeo aí, né? No fim, eu dei 4,5 estrelas, porque esse final acabou realmente me deixando meio com um pé atrás. Não foi um bom jeito de encerrar essa leitura ótima, mas assim, eu gostei muito mesmo. Foi um 4,5 estrelas, assim, bem sólido. Então, foi um ótimo jeito de finalizar o mês, assim, graças a Deus. Não estava sendo um bom mês para as minhas leituras. Eu tava fechando os livros, assim, e falando, tipo, tá, ok, próximo livro. Eu não tava ficando muito impactada com esses livros, né? Eu acho que o que realmente me impactou mais, assim, os que
realmente me impactaram mais foi A Escrita na Parede, Imperfeitos e agora, né, o Números do Amor. Mas enfim, gente, esse foi o meu mês de setembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês já leram algum desses livros? Vocês querem que eu leia algum livro? Deixa aí nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, apertar o sininho. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu Scooby para você acompanhar essas minhas leituras. Todas essas leituras durante a maratona e fora da maratona, eu faço um acompanhamento ali rapidinho no Scooby, então você pode me seguir lá. Eu também tenho um Goodreads, mas ele não é muito atualizado. Eu também vou deixar o meu link na Amazon e também o link para todos esses livros que eu li aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e beijinhos, até a próxima!